Sejam bem-vindos a mais um reflexo na nossa cadência semanal de reflexões da autoria do Sr. Cónigo Manuel Maria, com a contribuição da Maria do Rosário, com a minha moderação, Sr. Cónigo. Continuamos no seu livrinho, volume 5 de reflexos, o reflexo 52, o nascer do sol. Ora bem, estamos a ver que isto aqui tem a ver com um significado de aplicação, porque nós estamos a ver o dia que começa com o nascer do sol, estamos a ver algo aplicado às pessoas. E se porventura estiver em causa aqui o que nós chamamos a esperança, quando depois de uma coisa má vem uma coisa boa e esperar sempre, também o nascer do sol, quer a gente saiba, quer não, vem depois de uma noite. Portanto, o sol, neste caso a claridade, a luz, vem depois da escuridão. Mas há sempre uma garantia de que isso vem. Pronto, vamos lá falar um bocadinho no significado e na aplicação que isto porventura possa ter na nossa vida. O nascer do sol. O raiar de um novo dia é das coisas mais entusiasmantes que há. A escuridão da noite esvanece-se. A claridade espreguiça-se e os primeiros raios de sol espreitam no horizonte. Isto até é poético, mas é verdade, então não é? Assiste-se de novo à vida em ebulição e aos sonhos em transformação. Viver cada dia assim iluminados é acompanhar o devir do nosso tempo, porque não há outro tempo para cada qual. Já pensaram que nunca houve uma noite ou um problema, comparação da noite com os problemas da vida, que pudesse derrotar o nascer do sol ou a esperança? É que existe sempre uma magia no dia que nasce sorrindo. O nascer do sol lembra-nos que a vida nos vai sorrindo. Numa relação meteorológica, a manhã começa com o nascer do sol, tal como o dia começa com a nossa vontade de levantar e enfrentar as dificuldades que se nos deparam. Com o nascer do sol, renascemos e tornamos-nos mais sábios, mais experientes, mais perseverantes. Não importa se o dia anterior foi complicado, importa o que cada um fará com as lições que aprendeu. Assim como o nascer do sol indica que a escuridão irá desaparecer e tornar-se um lindo amanhecer, também os nossos atos e palavras podem fazer desaparecer a tristeza e fazer aparecer um sorriso. O nascer do sol é um nascer da vida, para aprendermos que sempre podemos recomeçar, como o sol que vai e vem todos os dias num contínuo aparecer, porque ele é sinal de uma nova oportunidade. Na vida, as coisas mais simples ou mais complicadas, como o nascer do sol numa manhã nublada, passam a ter beleza e importância. A esperança está sempre aí. É verdade que ninguém tem poder para fazer nascer o sol. Ah, mas pode abrir uma janela para o deixar entrar? Está claro? Nem todos os dias são de luz, mas o nascer do sol só se nota por causa da escuridão anterior. Quem sabe se é para nos ensinar a valorizar cada momento. Verdade seja dita, que a noite, por mais escura que seja, nunca impediu a esperança. A noite da vida não é só a noite das 24 horas. Nesta analogia, mais bonito do que o nascer do sol no início de cada manhã, só mesmo quando ele aparece aos poucos, deixando escapar os seus raios por entre as nuvens depois de um temporal. Vejam isso na vida de cada um. A vida, muitas vezes, é isso. Na vida há muitos temporais.
mas não haverá problemas ou escuridão que venham impedir a esperança que parece ter sido embora. De facto, a cada nascer do sol, surge um mundo novo para ser explorado, vivido, olhado com carinho, onde podemos pensar melhor sobre os nossos atos, as nossas tendências, os nossos sonhos. Ser como o nascer do sol é essa a missão de todos nós para que a luz entre no coração dos desprotegidos, desamparados. Só dessa maneira conseguiremos fazer a diferença entre viver nas trevas e viver na luz. Só dessa maneira conseguiremos iluminar a vida dos outros. Tal como sem o sol ninguém nos tiraria do escuro, da mesma maneira, sem a ação iluminadora de uns tantos, seria tremendamente difícil observar-se a felicidade na vida de outros. E nós, às vezes, somos esses que criamos a felicidade na vida dos outros. A cada nascer do sol, existe uma nova oportunidade de se viver intensamente o que ainda não foi vivido. E se a fraternidade da partilha for acompanhada de exemplos e palavras amigas, então em cada coração haverá diariamente um novo nascer do sol. Lindo, não é? Muito. E é. Parabéns. Não, mas é poético isto, mas E o segundo sentido é muito profundo também. é verdade, é. Mas comparando isto do nascer do sol depois de um dia ou de uma noite que foi de trevas, claro, trevas no sentido da escuridão. Mas quando a gente compara isto com a vida das pessoas, diz assim, eu ontem tive tantos problemas, vamos lá ver hoje. E a gente começa com um raiar do sol dentro de nós, numa esperança, É isso. num pensar diferente. Ai, é tão bom. O que eu gostei do texto foi este caráter positivo. Independentemente daquilo que se possa ter passado, há sempre um novo dia. É. Há sempre um sol que nasce, né? Mesmo se meteorologicamente não está sol, mas essa possibilidade de a cada dia recomeçar, de a cada dia fazer melhor, de não perder o ânimo. Achei bonito mesmo. Acho que este texto aqui vamos emoldurar e vamos ler todos os dias. Vá, podes emoldurar, eu depois arranjo uma moldura boa. Porquê? Mas é porque justamente nos tempos de hoje a nossa tendência é uma tendência negativa. É uma tendência que correu mal, vai correr mal, não é? Sempre foi mal, foi sempre assim. Há uma visão negativa do mundo, daquilo que vai se passar, do que vai acontecer, etc. Mas na nossa vida, um olhar destes, não é? De pensar, a cada dia vai nascer o sol novamente. Não é? Independentemente dos erros que eu possa ter cometido, independentemente das desgraças que nós possamos ter vivido no dia de ontem, não é? Independentemente das trevas da noite que nós possamos ter vivido, porque muitas vezes a nossa vida é uma treva. Quantas vezes situações de noite, situações de morte, situações de sofrimento em que realmente todos nós estamos mergulhados em trevas, não é? Mas pode haver um nascer do sol. Não é? Achei bonito nisto, nunca desanimar. A gente acabou de ver no ano passado o Jubileu da Esperança e é esta esperança que tem que nos alimentar dia após dia, não é? Independentemente do que possa ter acontecido, eu tenho sempre em mim o poder de mudar de atitude. Eu tenho sempre em mim o poder de fazer o outro feliz, não é? Ele fala aqui do sorriso, etc. Como nós com pouco podemos fazer a alegria de alguém, a felicidade de alguém. E essa felicidade, quando a gente faz para alguém, quando a gente promove a felicidade do outro, nós seremos felizes também. Não é? Ninguém faz o bem que não se sinta bem por causa disso. Não é? O bem que nós fazemos para os outros, ele sempre volta para nós. Uma atitude boa que nós temos com alguém, um sorriso. Gostei neste sentido. Nós não podemos cair no desânimo. A nossa sociedade atual leva-nos ao desânimo. As situações da sociedade, do mundo, as notícias que vemos por aí, o telejornal, levam-nos ao desânimo. Né? E é preciso ter um olhar assim. Amanhã vai começar tudo de novo. E tudo aquilo que eu fiz mal hoje, eu posso amanhã consertar. Eu posso tentar fazer melhor. Talvez não vá conseguir ainda, mas de dia após dia pode ser que eu consiga chegar a um resultado melhor. Né? Então eu gostei deste texto. Né? Também os nossos atos e palavras podem fazer desaparecer a tristeza e fazer aparecer um sorriso. O nascer do sol é o nascer da vida para aprendermos que sempre podemos recomeçar. Para mim foram frases-chave assim que nós precisamos olhar hoje, não é? Vejo e imagino as pessoas que estão do outro lado, lá quem nos está a ouvir pela rádio Canção Nova, quem está a ver o podcast. Olhe para a sua vida. Olhe, rapidamente, não é? Quantas tristezas, quantas situações, quantas
Quantos motivos para dizer, epá, estou cheio disto, não é? Quantos motivos? A noite escura, por mais escura que seja, nunca impediu a esperança. Olha que frase. A noite escura da sua vida, não é? Por mais escura que ela seja, ela não pode matar a esperança dentro de nós. De viver melhor, ter um dia melhor, de esperar o nascer do sol. Né? E também achei bonito a tempestade, não é? Ele fala aqui da tempestade e nós ainda faz pouco tempo vivemos aí tantas situações, não é? Mas como é bonito ver os raios do sol por entre as nuvens, quando passa aquela chuva e vem aquilo alegra-nos por dentro. Ver aquela imagem, a mim pelo menos eu gosto de sol, gosto de sol. Ver aquela imagem no céu, aquela luz, eu acho muito fantástico. Não é? Ver um arco-íris, o sol com a chuva, coisas simples da natureza que nós estamos habituados a ver desde crianças, não é? E é bonito. Isto tem que nos dizer, isto tem que nos falar. Estes sinais têm que nos falar e dizer assim, da mesma forma que após uma grande tempestade, que após uma cheia, que após um dilúvio, pode voltar a brilhar o sol e a vida pode recomeçar, eu também posso recomeçar. Né? Então, para mim, acho que é um texto muito motivador, que nos leva também aqui, como ele diz, a pensar melhor sobre os nossos atos, a pensar melhor sobre a nossa forma de viver, e caminhar com esta esperança, guardar a esperança no coração, porque a esperança não engana, não decepciona. Okay. Assim já dizia o São Paulo. Ora bem, mas eu gostava que isto também tivesse agora a nossa atenção para o aspecto negativo, que também é real. Uma coisa é a esperança, e a esperança, enfim, projeta-nos para um patamar sempre superior ao nosso pisar do chão. É sempre acima. Mas o que é verdade é que a vida humana, nos tempos que correm e noutros tempos também, atendendo às situações mais diversas, pode levar a que o otimismo se transforme em pessimismo. E é por isso que está muito na moda, vocês pensem nisto, e vocês também, está muito na moda haver, sei lá, suicídios. Haver pessoas desorientadas que por tudo e por nada só sabem dizer mal de tudo e todas as coisas, que não têm um bocadinho de boa vontade para arranjar inclusivamente desculpas para as coisas, mas antes para acusar-se sempre alguém, e sentem-se de tal maneira negativistas que a única solução que têm é acabar consigo mesmos. Vocês já repararam na quantidade de suicídios que há de gente nova? De gente nova. De todas as idades. Mas chama a atenção para este pormenor, de gente nova. E por que razões é que se matam? Ou confiam demasiado naquilo que é o mundano, ou porque pura e simplesmente, como já se disse num outro tema, perderam Deus na sua vida, ou então porque perderam a ideia de esperança, isto é, não sabem o que é o nascer do sol. E isto é importante que se diga também e que as pessoas pensem, porque isto acontece, não é? Nós não estamos a inventar, isto infelizmente acontece muito. Acontece muito. Agora está aqui em causa, de facto, no inverso do que estou a dizer, é a esperança. Então é o aspecto do patamar superior. E se o nosso patamar cá neste mundo, enfim, joga com tudo, a esperança que não engana, como disseste, Rosário, a esperança realmente tem que ser qualquer coisa que nos ponha a pensar, como é que é de explicar-me? Que nos ponha a pensar numa realidade que nós não temos ainda, mas que acreditamos ser não só possível como real, só que é uma posse ainda não obtida. É só isso. Mas quando a gente tem esta esperança, nós acreditamos numa posse que ainda não temos, mas que é uma posse que vamos ter. E se a gente quiser interpretar a palavra esperança no sentido até religioso, não é só pensar no que é a vida eterna, é mesmo pensar que amanhã vai ser melhor. Os problemas de hoje não são obrigatoriamente os problemas da amanhã. E quem sabe se para resolver os nossos problemas como coisas negativas, não basta um sorriso de alguém ali ao lado, uma palavra amiga do outro, uma ajuda, até mesmo material de outra pessoa. Nós precisamos disto tudo. E tudo isto completa em nós o nosso espírito de esperança, porque em nós o sol raia todos os dias. É um sol nascido, é verdade. Isto não é só poesia, isto é mesmo realidade. Não vos parece, Pedro? Sim, todos os dias, todos os dias segue um pequeno ciclo de expectativa, de ação, mas também de frustração, também de renovação. Claro. E a esperança é o fio que costura estas etapas todas.
que isto faz parte. Eh, e como eu tenho essa graça de acompanhar duas meninas a crescer, e realmente vejo com elas e vejo por mim, a vida é um constante disto mesmo, de acordar, levantar, expectativas, como é que vai ser a escola, não apetece, mas tem que ser, vamos embora. As Depois, tuas meninas, a idade delas neste momento? 9 e 12. Já tem 12 a mais velha? Já. Oh, Pedro, caramba, já tem 12 anos. Ei, Tal como gosto de- Jesus, né, que se perdeu no tempo. Exato, exato. Mas também se perde assim um bocadinho. Fica assim, não fica com os doutores da lei, mas fica lá nas coisas dela. Mas é um bocado, vês por elas, é uma aprendizagem constante. Elas, depois a frustração ainda as marca muito, né? Porque e nós já passamos por aí, e nessas idades nós não pensamos nas dificuldades, pensamos vai acontecer, vamos fazer. Presumimos que não há travões. Exato. Presumimos que não há. Mas à medida que vamos envelhecendo, vamos nós já travando a fundo muitas vezes. Né? Claro. Mas acho que é um pouco isto, né? Viver o pequeno ciclo do dia a dia é um bocado isto: expectativa, ação, frustração e renovação. Mas também ali é que sem esperança o cotidiano torna-se mecânico, né? Porque senão é fazer, é rotina, né? E depois fala-se em todos os ciclos, quer pessoal, da vida pessoal, como em casamento e isso. Quando se cai na rotina, aquilo acaba por morrer, ou então quase se extingue, ou deixa de fazer sentido, né? Portanto, é necessário em tudo haver esta renovação, portanto, realmente, como dizia a Rosário, está de parabéns, porque estes textos, acho que precisávamos de todos os dias lê-lo para pensarmos, todos os dias nasce o sol. Senhor, leiam o texto que está aqui escrito neste livro. Comprem o livro, é o Reflexo 5, o Reflexo 52, Nascer do Sol. Mas é que passou a noite, né? Temos dificuldades, mas calma, né? Sim. Acho que há um ditado, não sei se é, mas li uma vez ou assim, que acho que é os ingleses, e agora até se aplicava nas últimas cenas que nós vivemos. Não pode estar sempre a chover. Acho que há um ditado em inglês, em português, traduz mais ou menos assim. Não pode estar sempre a chover. Ou seja, a vida não pode estar sempre na escuridão, né? Por mais dificuldades que temos. E de facto dizia isso, né? Agora no início ali de finais de janeiro, princípios de fevereiro, com aquelas... Havia televisões que diziam ciclo de tempestades, né? É um comboio. Não escreveu um comboio de tempestades. Mas de facto parecia um comboio, né? É uma atrás da outra. Com os nomes ainda parece. Mas, é uma família inteira de tempestades que veio aí. Eu no carro com uma das minhas filhas e houve um momento que houve uma pequena abertura e o sol. E de facto eu já dizia, realmente era já o fim do dia, mas aquilo parece que nos encheu outra vez de ânimo. Né? Alivia, não é? Afinal, não é só o céu cinzento e água a cair e vento a soprar. Afinal, há um sol lá atrás das nuvens, não é? E de facto acho que é um bocado por aí. Nós temos que todos os dias perceber isto, não é? Mas sem perder a esperança, não é? Sem perder a esperança, porque senão aí é que estamos derrotados completamente. Exato. Há sempre aquela piada, né? Que a esperança é sempre a última a morrer e quando é a sogra é uma piada, não é? Pois, claro. Não se chama esperança, está bem. Mas há esta piada, né? Mas acho que é um bocadinho por aqui, né? De facto, a esperança tem que ser este fio que costura todas estas etapas da vida, né? E depois ir cultivando diariamente, né? Nas pequenas ações. Isso é verdade. Há muitas técnicas de como aproveitar o tempo, como organizar, muita coisa, e muitas até interessantes. Mas há umas que eu procuro fazer, que é, por exemplo, pequenas metas, né? Hoje pequenas metas, não é preciso ser, vou mudar o mundo, não. Se calhar vou ter que ir visitar alguém que já anda a visitar, ou se calhar tenho que telefonar àquela pessoa que nunca mais soube nada dela. Pequenas metas, pequenos progressos. Pequenas metas, é importante estabelecê-las para quê? Para depois nós sentirmos que cumprimos. Porque também se caímos numa vida de eu queria atingir o Everest, mas eu só consigo subir 100 metros, quando é que eu chego lá acima, não é? E isso derrota-nos, vai-nos derrotando, não é? Se nós, para cada dia, pensamos, vou fazer 30 mil coisas, depois só fazemos 2, ficamos derrotados. Mas se pusermos a meta, não, hoje vou fazer isto e isto. E se nós as cumprimos, sentimos, Pedro, sim, valeu a pena, consegui. Sim. Não, eu é só para fazer uma aplicação disso a partir de um texto do Evangelho que eu conheço muito bem.
que é assim. Jesus um dia estava bem disposto e andou a fazer um ensinamento com uma parábola que era a parábola da semente. E então diz ele assim, olha, vocês já viram um homem que lança a semente à terra? Olha, há uma que cai ali à beira do caminho, a passarada fica toda contente, enche o papo. Exatamente. Há outra que cai num sítios onde há espinhos. Aquilo enfim. Mas o que é verdade é que como tem terra boa, cresce um bocadinho, só que os espinhos, e isto depois é aplicado à vida, quer dizer que há muita gente que, para quem os problemas da vida Sufocam. estorvam tudo o resto. Pronto, isto tem a ver com o que Sim, estamos a sim, dizer. sim, sim. Há outra que cai em uns sítios onde o terreno tem um bocadinho de terra, mas tem sobretudo panedas, pedras e não sei o quê, e não dá para... Mas há outra parte que cai num sítio bom e produz. E até aqui a gente fica todo contente. Mas depois Jesus, quando contou isso, disse assim, mas a semente é boa, a terra é boa, mas não produz da mesma maneira. Exatamente. Produz uma a 100%, outra a 60%, outra a 30%. Era a história. Eu, pessoalmente, quando olho para esta parábola, digo assim, não, vocês não se preocupem com o produzir a 30% ou a 60% ou a 100%. Preocupem-se a produzir ao menos 1%. Exato. Mas produzam e conservem isso. É o que estavas a dizer, Sim. que tem Sim, a sim, ver sim, com, sim, sim. com Com as metas e com as as metas. expectativas que o Basta, não é? opa, mas se um tipo cada dia Exatamente. fizer uma coisinha Sim. boa, vai cumprir o que está aqui dito Exatamente. numa frase, que é assim: nós não podemos fazer nascer o sol. Exatamente. Mas podemos abrir uma janela para o deixar entrar. Oh. Ora, é que está. É o tal 1% que isso mesmo, estas seja. pequenas Eu acho que foi isso que estavas a querer Era mesmo dizer. isso, é. São estas metas pequeninas, Mas- mas tê-las em consideração. E depois também gerarem a nós esta, não, estou a viver, né? E alimentarem a nossa esperança. Porque depois é como alguém que começa a praticar exercício físico e os treinadores dizem sempre, calma, você não vai já correr a maratona. Né? Claro. Vai começar por uma etapa. Agora, primeiro começa só a andar, depois já começa a correr um bocadinho. Depois, mas se a pessoa for fazendo isso, for estabelecendo essa Vai meta e conseguir. cumprindo, vai progredindo. Exato. Eu estou a rir, desculpa, eu estou a rir, mas isto é a parte anedótica que Sim. também interessa. Faz-me lembrar o Raul Solnado que dizia que era bombeiro. E então fez uma empresa, a Bombeiral da Moda. E então dizia ele que primeiro aprendi a apagar um fósforo, depois aprendi a apagar uma vela e só depois é que ia para a mata. Era assim que ele dizia. Isto faz rir, mas é exatamente isso que está em causa. Nós não podemos fazer nascer o sol, volto a dizer a frase que estava aqui que eu li, mas podemos abrir uma janela para o sol entrar, caramba, isto sim vale a pena, não É é? importante, depois, cá está, temos essa noção de progredimos e demos ficando gratos, né? Ficamos agradecendo também o que já temos e o que vamos ter. Né? Ficamos sempre. E encarar a frustração porque ela vem, encarar as dificuldades porque elas vêm, como bem dizia a parábola de Jesus, do semeador e da semente, da boa semente, porque é mesmo isto. Às vezes há muitas pedras, e às vezes o dia tem muitas dificuldades e aquilo pareceu que não gerou nada, né? Mas ainda assim é persistir. E a persistência só se consegue tendo sempre esta esperança, nunca perdendo a esperança, nunca a matando, nunca a abafando, e a ir alimentando-a, né? Para que ela nos guie sempre. É como é a meta final. Temos sempre a esperança e isto realmente, olhando para a vida, acho sempre interessante, não é? Mesmo às vezes ouvindo histórias de pessoas que têm doenças muito complicadas mas é muito bom às vezes ouvir testemunhos, mas aquela pessoa nunca perdeu a esperança, né? E sempre quis viver e sempre e pessoas que eu conheci deram um testemunho até o último dia, sabendo, tendo toda a consciência do seu processo, mas aceitaram esse processo e viveram-no e continuaram a dar um testemunho e palavras e com gestos que foram inspiradores para todos, né? E acho que é um pouco por aí. Olha lá, não te importas que eu chame a atenção para este pormenor? Vocês têm lá na vossa comunidade uma missionária com um grave problema que teve de cancro. Sim.
E ela, ao fim de X tempo, depois de operações e não sei o quê, ela está, vamos dizer, miraculadamente, ela está bem. Ótima. Estás a ver? Porque é que a gente não há de apresentar também estas coisas boas Sim. como exemplos do que Exato, e o câncer foi é bem uma grave e bem verdadeira agressivo, e esperança. ela está bem. É possível vencer. É Não é? isso, é O isso. que é que, o que é que, se- o que é que dá a notícia? Os que não conseguiram ultrapassar. Mas é preciso ter esperança. É possível. Mas foi difícil, foi sofrido, Por foi acaso, doloroso. Sim, sim. portanto, celebrou-se o Dia Mundial do Cancro. Exato. Mas e agora estás a dizer isso, achei curioso. Uma televisão deu a notícia, mas deu a notícia tal como estás a dizer. Normalmente, quando é uma história mais coisa, tem umas parangonas. E ali deram os resultados da E ciência. quantas pessoas conseguiram superar? Mas a taxa de cancro da mama, cancro era da mama e da próstata, taxas altíssimas aos 5 anos, portanto 90 e muitos por cento. Portanto, já não é, né? Antigamente é aquela quando era porque nem se falava da palavra. Pois. É, Uma porque doença má, era doença má, isso mesmo. pronto, ficou o mal, é o mal, mal, né? Mas é um pouco isso, e acho que são testemunhos, e é o que a Rosário diz, a Sim. pronto, e ainda bem que o senhor, quando também falou nisso, Não, mas é porque há muitos testemunhos assim de pessoas que A ressaltar, conseguem, é possível, é possível. É possível. e se calhar só ouvíssemos o testemunho dela, acho que a palavra esperança estaria lá. Ah, muito com presente. certeza. Ela fala pouco, mas Mas fala bem. não, mas é verdade, mas quando diz, e depois ela diz como testemunho Pois, vivencial, não é? Exato. Não é teoria sobre outras coisas. Tem força, não é? Exato. Tem mais força ainda. Sim, senhor. Está provado, né? Está provado no fogo. Eu gostava de dizer mais uma coisinha a respeito deste nosso Sim, tema do nascer do sol. Lógico será que eu vou repetir uma frase de há bocadinho, que nós não podemos fazer nascer o sol, mas podemos abrir uma janela para o sol entrar. Isto significa o quê? Que nós na nossa vida, com problemas de escuridão que muitas vezes temos, o tal pessimismo, pronto, tudo isso é verdade, mas nós podemos fazer uma coisa, que é estar atentos a ver que nós não somos únicos e há outros que conseguem abrir as janelas todas, pronto, para nós fazermos igual. Para que eu agora disse, não é para sermos igual, é para fazermos igual. Em que entre o verbo ser doente, ser pessimista, ser não sei o quê, ser isto tudo que o mundo nos propõe, Sim. nós fazermos, o fazer é uma ação, não é ser. O ser é um estado, mas o fazer é uma ação de vontade, é nós fazermos alguma coisa. E mesmo que não seja a fazer a nosso favor, quando nós fazemos alguma coisa a favor dos outros e promovemos os outros para que saiam do seu estatuto normal de passividade, de pessimismo e por aí adiante, nós temos a abrir janelas, não é para nós, é para os outros. E abrir janelas é permitir que o sol nasça nessa gente e que a Exatamente. esperança continue também. É bom só deixar de ser, porque não é que nestas coisas da vida, muitas vezes nós deixamos tudo acontecer para nós e para os outros, quando podíamos, mesmo que não seja a nosso favor, se for a favor dos outros, abrir as janelas da esperança para os outros. Ai, que bom que era. Não é, Rosário? Tu gostas assim destas poesias, como eu às vezes digo, mas é verdade. Eu acho que nós temos que falar essas coisas, é porque, de facto, eu vejo muito o pessimismo. Acho que ressalta hoje na sociedade o pessimismo, o mal, as guerras, a destruição, a morte, as tempestades, as catástrofes naturais, e nós vamos ficando assim absorvidos por isto, não é? E não dá, senão a gente fica a gente fica desesperado, não é? A gente tem que sair um pouco deste patamar e acreditar, mas há esperança, não é? O sol amanhã vai brilhar de novo, não é? Se Deus quiser. E eu penso que é nisto que nós temos que falar um pouco mais. Se nós caímos sempre no pessimismo, no mal, na doença, na desgraça, não é? Não dá. Temos que contrariar esta tendência que muitas vezes até nós já temos, muitos por temperamento, há uma tendência mais para baixo, mais depressiva, e dizer não, enquanto há vida há esperança, não é? Como diz o ditado, e dias melhores virão, e meu amigo, não é? Hoje correu mal, amanhã correrá melhor. É assim que nós temos que levar a vida com uma leveza. Senão tudo fica muito pesado, tudo se torna muito difícil e sacrificante. Não, temos que tirar o peso das coisas. E muitas vezes nós mesmos, psicologicamente, até numa situação que não é muito grave, já colocamos muito peso. E essa dimensão psicológica do mal, do errado, do sofrimento, vai-nos
penso que nos prejudica muito na nossa vida. Então, acho que este texto é uma mudança de paradigma, não é? De dizer assim, está mal, mas amanhã virá o sol e se eu não puder fazer nascer o sol, eu pelo menos vou abrir a janela que o permite entrar, não é? E onde o sol entra, entra a alegria, não é? Então é isso, vamos viver no sol. Ok, eu não sei se daqui a um bocadinho acabamos. Então, olha, eu vou repetir uma frase do livro, do texto, que diz assim: ser como o nascer do sol é essa a missão de todos nós, para que a luz entre no coração dos desprotegidos, dos desamparados. E só dessa maneira conseguiremos fazer a diferença entre viver nas trevas, no pessimismo, e viver na luz. Só dessa maneira conseguiremos iluminar a vida dos outros. E terminava, tal como sem o sol ninguém nos tiraria do escuro, Exato. da mesma maneira, sem a ação, o fazer, o agir, Uhum. sem a ação iluminadora de uns tantos, eu gostava que nós fizéssemos parte desse grupo, seria tremendamente difícil observar-se a felicidade na vida de outros. E está em causa exatamente isto. A esperança e a felicidade que nós queremos que aconteça. E quando nós podemos ajudar para que o tal sol da esperança aconteça na vida de cada um, a nós compete-nos abrir as janelas dessa, para que o sol possa entrar. É isto que aqui está. O ser, sim. O ser, porque nós podemos ser muita coisa, mas se não realizamos algo a favor dos outros, este nosso ser fica parado em nós e ganha caruncho. Este ser só, porque nós precisamos de agir. O agir significa mexer. O mexer, entrar na vida dos outros, compreender os outros e até inclusivamente abaná-los. Porque não? Há tanta gente que precisa de uns abanões. Estou a falar a sério. Percebam, claro, o que a palavra quer dizer, não é? E neste caso, do abanar, para dizer às pessoas, vá à procura um bocadinho mais de esperança, mais de felicidade, mais de luz dentro de ti. Porque tu, apesar das dificuldades que tens, da escuridão que muitas vezes te habita, tu podes ser diferente e deves ser diferente. E olha, estou a dizer-te isto para te ajudar. Quando, Pedro Rosário, assim que nos vê e ouve, esperamos que este reflexo contribua também para que se faça parte deste grupo, que o Sr. Cónigo nos desafiava de fazer nascer o sol para os outros. Voltamos a marcar encontro no próximo reflexo. Até lá, se Deus quiser.